Senhor, nos encontramos agora para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta linda programação, que possamos, Senhor, nesta noite, ao ouvir a Tua voz, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender o que o Senhor quer nos dizer. E ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair com o espírito renovado. Nos dá, Senhor, aquilo que necessitamos. Pedimos uma bênção toda especial pela pessoa que está ministrando a Tua palavra. Que nesta noite ele possa ser usado como tem sido em todas as noites. E nós te pedimos como igreja, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Tem alguém aqui, além dessa senhora que está sem internet? Alguém pode repassar para ela aqui? Qual destes livros lidos ontem nos fala claramente para fazermos um orçamento? Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30. Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ou Provérbios, capítulo 24, versículo 4. Doze pessoas acertaram. Segunda pergunta: qual o título da mensagem de ontem? Tendência para o orçamento? Conhecimento para o orçamento? Capacidade para o orçamento? Ou levantamento para o orçamento? Pessoas acertaram. Terceira pergunta. A frase "Deus não quer seu povo endividado" foi lida ontem no slide? Sim ou não? Teve duas pessoas que erraram, hein? O placar mudou. Quarta perguntinha. Quais são os passos para vencer a dívida? Orar, planejar e agir. Agir, entrar em ação e gastar. Planejar, emprestar e agir. Ou agir, se levantar e planejar. Ainda teve uma pessoa que errou. Continua.
É certo que esses são alguns dos benefícios do orçamento. Reduz a tensão nas famílias, melhora a fidelidade cristã e ajuda a controlar o consumismo. Verdadeiro ou falso? Ainda teve 3 pessoas que erraram. O placar já deu uma mudadinha ali, hein? Vamos para a nossa 6ª pergunta. Estamos lendo bastante o livro de Provérbios nessa semana. E só ontem lemos quantas vezes? 5, 4, 3 ou 6? Seis pessoas acertaram. Teve uma mudancinha no nosso placar. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Complete a frase. Quem não economiza no presente é fraco de seu próprio futuro, jumento de seu próprio futuro, ladrão de seu próprio futuro ou lanterna de seu próprio futuro. E 100 pessoas acertaram. Quais os 2 únicos livros do Espírito de Profecia mencionados em livros ontem? O Lar Adventista e Beneficência Social. Testemunho para a Igreja e o Lar Cristão. Beneficência Social e Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para a Igreja e o Lar Adventista. Nove pessoas acertaram, somente 9 pessoas. O nosso placar não vai mudar. Vamos para a nossa 9ª perguntinha. Complete a frase descrita no livro Testemunho para a Igreja. Foi-me mostrado que vocês têm muito que receber, aprender, ler ou vender. Essa aqui também está fácil. Vai ter 2 pessoas que foram para outras 2 alternativas diferentes. O nosso placar mudou, hein? Vamos para a nossa última perguntinha. Esse foi o texto-chave que iniciou a mensagem ontem. Pelo conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Sim ou não? Se alguém errar, vai ser excomungado hoje. Ainda ficou dividido. Só 17 acertaram.
vencedores. Quero convidar aqueles que ficaram em primeiro e segundo lugar para vir aqui em cima para registrarmos esse momento. E quem ficou em primeiro lugar receber seu prêmio. Lembrando que amanhã tem mais, hein, galera? Caiu na última pergunta. E a todas também, né? Deus seja louvado pela vida de cada um. Como é que foi o seu dia hoje? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, quem daria uma nota de 5 para cima para o dia de hoje? Pronto, Deus seja louvado, viu? Os outros eu já entendi que daria de 5 para baixo, né? Eu não sei a razão porque o seu dia não foi tão bom assim, mas eu preciso te dizer uma coisa. Para quem teve de 5 para baixo, agradeça. Agradeça. Porque Deus sabe de todas as coisas. Alguma coisa frustrou o dia, alguma coisa não aconteceu, não deu certo, ou alguma coisa desagradável surgiu, mas agradeça a Deus. Porque você está aqui, porque você está vivo, está viva, porque você comeu hoje, certo? Ou alguém aqui não comeu hoje? Não, entendi que todo mundo comeu, então agradeça a Deus. Você bebeu água hoje, Deus seja louvado por isso. Então agradeça a Deus. Se a gente parar para pensar, a gente tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas tem que parar para pensar. Bom, o tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Sofia. Sofia é a palavra grega para sabedoria. Era o nome que eu ia colocar na minha filha, se o primeiro filho que eu tivesse fosse mulher. O nome seria Sofia. Mas como nasceu um homem, foi Gabriel, né? Então, mudou ele. Então, o nosso verso para iniciar hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 18. Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 18 vai ser projetado aí na tela, mas você pode procurar na sua Bíblia, no celular, tá bom? Quem está usando o celular aí para procurar os textos bíblicos, coloca o celular no modo avião, porque às vezes chega a mensagem de aplicativos que acaba desviando a atenção e o conteúdo fica meio que prejudicado, né? Então deixa no modo avião, pelo tempo que a gente vai ficar aqui, aí você pode concentrar melhor a leitura, apenas na Bíblia e na mensagem dessa noite, tá bem? Então o texto de Eclesiastes 9 e o verso 18 diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Vamos orar como estamos? Deus Santo e nosso Pai, nós vamos estudar um pouco agora sobre esse tema, sabedoria. A sabedoria que vem do Senhor e da Tua Palavra. Que o nosso coração se abra para o entendimento e que possamos então absorver o modo de aprender a ter sabedoria para te servirmos com alegria e com gratidão no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Ok, então já gravaram o texto de hoje? Eclesiastes 9:18. Alguém aqui já passou por algum tipo de provação por falta de sabedoria? Por falta de sabedoria? Tem momentos na vida que a gente passa por dificuldade, por besteira nossa mesmo, né? Uma vez eu estava na sala de aula, ainda quando eu comecei a minha formação, e eu estava no meu primeiro semestre da faculdade de teologia, e o primeiro semestre eu fiz 2 vezes. Eu fiz um na Bolívia e outro na Bahia. E lá na Bolívia, eu trabalhava, eu sempre gostei de trabalhar, sempre trabalhei muito. E até porque eu precisei trabalhar muito também. E estando lá com a esposa e o filho, dinheiro sempre curto, sempre quer fazer esticar um pouco mais. E da minha turma de brasileiros que fomos para lá na minha época, o professor que cuidava da nossa prática pastoral, ele entendeu que eu desenvolvi mais rápido do que os outros o castelhano. Então ele me contratou para eu ser obreiro bíblico num período de, acho que era 2 meses. Então, de manhã eu estava na sala de aulas, à tarde eu ia dar estudos bíblicos de casa em casa. E à noite eu já chegava em casa lá para as 10 da noite, 11 horas às vezes, cansado. Aí no outro dia eu acordava muito cedo e eu ia para a sala de aula com sono. Eu sempre gostei de sentar nos primeiros bancos em sala de aula. Eu nunca gostei dos fundões assim. Porque dos fundões as pessoas gostam de ficar conversando, né? Aí me atrapalha, eu não gostava disso. Então eu sempre sentava na frente. E eu lembro que nesse dia eu sentei bem na frente, cansado, com sono e com raiva. Porque o sono dá raiva na gente, né? Sono e fome dá raiva na gente. Eu lá sentado, eu comecei ali a aula, o professor peruano, Samuel Guaman, era o nome dele. E ele falava muito rápido, o peruano fala muito rápido. E eu tentando entender a aula e o sono me atacando, e eu brigando com o sono, tentando entender a aula, e o sono me venceu, e eu comecei a cochilar lá na frente assim. E o professor olhou para mim, e eu acho que não sei quantas vezes ele olhou para mim, mas ele percebeu que eu estava pescando ali, que eu estava cochilando. Aí ele sentado lá no canto assim disse: Marinaldo, eu lembro da voz dele, né? Marinaldo, estás dormindo? Eu cansado, com sono e com raiva. E eu olhei para ele e disse: sim, maestro, estou dormindo. Ele levantou da cadeira dele lentamente, chegou até perto de mim e disse: que te saia da minha classe agora. Eu olhei para ele: o que dizes? Que te vayas da minha classe agora. ¿Comprendes? Sí, maestro, comprendo, pero ¿qué pasó? Saia agora. Todo mundo ficou me olhando, sabe? 60 colegas me olhando. Eu sendo humilhado, escorraçado da sala de aula. Eu estava cansado, com sono e com raiva. A minha primeira vontade foi de levantar e dar um burro na cara dele. Mas eu não fiz isso. Eu saí rapidamente e fui denunciar ele no bem-estar estudantil. Mas depois eu fiquei pensando, a mulher lá que me recebeu, ela disse: Marinaldo, esse professor é antigo aqui da faculdade. Esse é teu primeiro semestre.
Você vai querer mesmo bater de frente com ele agora? Você acha que essa é uma atitude que vai te trazer algum benefício? A primeira burrada eu já tinha feito, né? E foi bater de frente com ele na sala de aula. Pensando bem, acho que dá para deixar passar essa denúncia, né? Eu retirei a denúncia, não fui para frente. Mas eu poderia ter evitado isso se tivesse com sinceridade pedido desculpa, né? Professor, eu estou cansado, né? Passei a noite trabalhando, acordado quase. Ele não sabia da minha vida. E dava para ter evitado. Mas às vezes a gente passa por situações complicadas por falta de pensar, né? Por falta de sabedoria. E o texto diz que melhor é a sabedoria do que muitas ou do que as armas de guerra, né? Mas o pecador, ele destrói muitos bens. O que é sabedoria? Tem uma frase de Tozer que ele diz assim: o que te fascina te guiará. Por isso, ore para que a única coisa que te fascine seja Deus e a sua glória. Porque o que nos fascina vai guiar as nossas ações e as nossas atitudes. Sabedoria, então, é a habilidade de viver de maneira correta diante de Deus e dos homens, tomando decisões justas e prudentes. A sabedoria, então, ela combina conhecimento, entendimento, discernimento e temor de Deus. O conjunto dessas coisas está incluído, né? A combinação para tornar a sabedoria. A característica tem algumas, a sabedoria tem algumas características importantes. A sabedoria, ela é relacional. Ela promove paz, justiça e harmonia com os outros. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Deixa eu te perguntar, não é para levantar a mão, nem para fazer gesto algum, é só para refletir. Você acha que você é uma pessoa sábia? Algumas pessoas acreditam que a sabedoria, ela está mais como os idosos, né? Que a pessoa que fica idosa, ela se torna sábia. Será que é assim? Será que é assim? Tem gente que envelhece, mas não se torna sábio, né? Não amadurece como pessoa. Sabedoria, então, não tem a ver com idade necessariamente. A sabedoria também ela é prática, porque se manifesta em ações corretas e prudentes. Provérbios 24:5 diz que o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento, ele aumenta o seu poder. A sabedoria também ela traz discernimento para distinguir o certo do errado, o útil do inútil. Provérbios 18:5 diz: o coração do prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Saber mais, conhecer mais. Mas só conhecimento não é sabedoria. Inteligência não é sabedoria. Tem pessoas que são analfabetas, mas são sábias. A sabedoria também, ela produz humildade
conhece a dependência de Deus e aprende com conselhos. Provérbios 11, 2: com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Então a gente precisa buscar a sabedoria. Mas o que é então a sabedoria divina? A sabedoria divina é, de uma definição mais ampla, é a habilidade na guerra, sabedoria na administração, sabedoria e prudência nos negócios religiosos, sabedoria ética e religiosa. De modo geral, a sabedoria divina, de maneira ampla, a palavra ela alcança todas essas qualidades. E o fundamento da sabedoria, Provérbios 9, 10, bem conhecido, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E onde é a fonte da sabedoria? Tiago 1,5. Se porém, vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Se porém... É para pedir para quem? A Deus. Você já orou a Deus pedindo sabedoria? Quantas vezes a gente se ajoelha e se humilha e chora diante de Deus: Senhor, me dá sabedoria para conseguir lidar com essa situação. Não é verdade? Eu não pedi para entrar nisso daqui, mas agora eu preciso sair. Eu não tenho sabedoria para isso, para lidar com situações difíceis. Quando eu me tornei adventista, eu morava no Rio de Janeiro, numa casa alugada, sozinho, trabalhava numa pastelaria de chinês. Eu era o funcionário mais antigo, e quando eu entendi a mensagem do sábado, eu decidi que eu me tornaria adventista. E eu orava a Deus: Senhor, me ajuda a dar um passo seguro, sem nenhum parente, sem ninguém, jovem ainda, com 19 anos de idade. Falei: Senhor, me dá sabedoria para falar com o meu patrão, para ele me dar o sábado. E eu orei, conversei com Deus, e fui até o meu patrão e disse: olha, eu preciso que o Senhor me libere no sábado, a partir da próxima semana. Por questões religiosas, eu não vou poder mais trabalhar aos sábados. Estou aprendendo uma fé bíblica diferente do que eu acreditava, e agora então eu tenho tomado a decisão de servir a Deus, e para eu servir a Deus, eu preciso não trabalhar nas horas do sábado, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Ele olhou para mim assim, um chinês, e disse: você fica maluco? Exatamente, você fica maluco? Eu disse para ele: não, eu não ficar maluco. Eu só não quero trabalhar no sábado. Eu era o funcionário que anotava pedido, que fazia compra, que fazia venda. Quando eles não podiam ficar no caixa da loja, era eu que ficava. Eu era o único funcionário de confiança deles, por ser o mais antigo. Mas ainda assim, era desvantajoso para ele me dar só o sábado, e eu trabalhava no domingo. Resumindo a história, eu precisei pedir demissão e sair para servir a Deus. Saí. Eu orei a Deus antes. E eu penso que sabedoria, o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu penso que pelo menos essa única vez na vida eu agi com sabedoria, colocando a minha vida nas mãos de Deus. E eu não me arrependo nem um dia disso. Nem um dia.
A falta de sabedoria, ela destrói. Ela destrói. A ausência de sabedoria tem ação mais destrutiva do que todos os inimigos juntos. A palavra bens no texto bíblico pode se referir a propriedades materiais, ao bem-estar emocional, à felicidade familiar, a riquezas espirituais, a tudo isso. E tudo isso, a falta de sabedoria destrói. A falta de sabedoria destrói as propriedades. A pessoa vende sem planejamento, se desfaz sem propósito, destrói o bem-estar emocional. Palavras que a gente fala que fere mais do que um tapa no rosto, às vezes por falta de sabedoria. Sabedoria. Palavras agressivas e dolorosas. A falta de sabedoria, ela destrói a família. Separa pais de filhos e filhos de pais. Esposos e esposas se separam por falta de sabedoria. E atrapalha também as riquezas espirituais. Conta-se a história de um pai que trabalhou duramente durante a vida e economizou e se tornou um homem rico. Mas todo mundo morre, daí um dia ele morreu e antes de morrer transferiu tudo que tinha para o filho. O filho que não se esforçou nada para conquistar toda a fortuna que o pai tinha, ele pensou que o dinheiro nunca acabava e começou a viver então dissolutamente. E ele pensava assim: eu posso até conseguir acabar com esse dinheiro, mas quando eu conseguir acabar com ele já vou estar velho. Então vamos arrochar na vida e gastar. Dinheiro foi feito para gastar. E ele conseguiu acabar com toda a fortuna, com toda a riqueza do pai dele. E para surpresa dele, ele conseguiu fazer isso ainda estando novo. Ainda estando novo. E ele passou a viver a vida dele adulta para idoso, dependendo dos outros. Porque faltou sabedoria para administrar aquilo que ele tinha ganho, herdado do pai. Então existem 3 aspectos da sabedoria divina para nós explorarmos. E a primeira delas é a bondade. A bondade. Esse lado aqui para mim, pode ler para mim o texto sobre a bondade? 1, 2, 3 e vai. Fidelidade, esse lado daqui, 1, 2, 3 e vai. Sabedoria é ser fiel a Deus e ao próximo. Agora o terceiro ponto, todo mundo junto, autocuidado. Sabedoria é cuidar de si mesmo com o membro do Espírito Santo. Então, 3 pontos relevantes sobre a sabedoria: fruto do Espírito, fiel a Deus e ao próximo, e o autocuidado. Então, sabedoria e bondade, avançando um pouco, para a gente, o texto de Eclesiastes 9:18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, foi o nosso texto inicial. Um outro texto de Zacarias 4:6 diz assim: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Antigo e o Novo Testamento, Deus é definido como bom. O fruto do seu Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Então a sabedoria, ela é vivida em atos de bondade. Não é por força, não é por violência, mas é por ato de bondade, que é a ação do Espírito Santo em cada um de nós.
Então eu volto a perguntar: você é uma pessoa que tem sabedoria? Onde nós podemos praticar a bondade? Eu penso que o primeiro ambiente para praticarmos a bondade é o lar, dentro de casa. Como? Com mais perdão, com menos críticas e menos rancores. Com mais perdão é cultivar o hábito de perdoar rapidamente, sem guardar ressentimentos. Imagina um casal ou uma família dentro de casa que alguém fez alguma coisa equivocada e fica aquele ambiente onde o cônjuge não fala com o outro, 1 dia, 2 dias, 3 dias, dentro da mesma casa, onde pais e filhos não se falam por dias morando no mesmo ambiente, por falta de perdão. Falta de perdão. E o que dizer então das críticas? Muitas das vezes nós somos muito rápidos para fazer críticas, reduzir julgamentos e acusações que ferem relacionamentos. Sabe aquela frase? Você sempre, e aí segue a frase, né? Mas você sempre faz assim, você sempre fala desse jeito, você sempre, e assim segue. Tem gente que consegue elogiar o mundo inteiro, mas não tem um elogio para quem mora na mesma casa. Tem gente que olha os filhos dos outros e elogia os filhos dos outros. Olha, tu viu fulano ali? Nossa, como esse menino canta bonito. Olha como ela veio para a igreja. Olha como ele prega. Olha como ela... Um monte de coisa. Mas não é capaz de dizer uma palavra de incentivo para os da própria casa. Tem marido que consegue enxergar beleza na esposa dos outros, mas não enxerga na sua. Não sei como é que casou. Não sei como é que casou. Tem esposa que vê qualidade em tudo quanto é homem. É trabalhador, é compreensivo, é romântico, bababá, bebê. Mas o seu marido parece que é um pedaço de pau dentro de casa, que não vale nada. Sabedoria, tá? É viver a bondade aonde? Viver a bondade aonde? Viver a bondade aonde? É no lar, irmão, é na sua casa. É o ambiente mais importante da sua vida, é o seu lar. Quando a gente viaja, quem é que gosta de viajar? Gosta de viajar? Viajar na maionese, né? Quando a gente viaja, tem 2 partes da viagem que são as melhores. É quando a gente vai e quando a gente chega. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem para onde voltar, irmãos. Tem gente que não tem ninguém para receber um abraço quando voltar. Tem gente que não tem ninguém nem para reclamar dentro de casa. Tem gente que vive desse jeito.
E ter um lar é uma bênção, é a maior bênção que Deus proveu para o ser humano, é ter um lar. Aleluia. Tem gente que reclama do seu ambiente familiar. E muitas das vezes reclama porque cria-se um ambiente hostil de críticas dentro de casa, só criticando o tempo inteiro um ao outro. A bondade no lar diminui o julgamento, as acusações que ferem os relacionamentos entre cônjuges, pais e filhos e pais. Menos rancores. A bondade no lar diminui os rancores. Eliminar mágoas que envenenam a convivência familiar. Você é uma pessoa rancorosa? Tem gente que é rancoroso, que não consegue eliminar de si a capacidade de sobrepor algo ruim que aconteceu. E fica ali dentro, sabe, com aquele veneno desgraçado, se matando sozinho, pensando em fazer mal para o outro. Quem sofre é a própria pessoa. Então, bora ler essa frase aqui de baixo junto? Essa última frase aqui, ó. Não é para se atrapalhar não, tá? 1, 2, 3 e... É bom. para todos. É exatamente isso. Não seja uma pessoa má. Ser bom é bom para todos. Então, a sabedoria versus a eficiência, no livro de... é uma meditação, na verdade, minha consagração hoje, na página 291. O que é isso aqui? É uma referência ao que mesmo? É uma meditação. De repente, isso pode cair no quiz amanhã, de repente perguntando se é um livro, né? No livro, né? Não é um livro, tá? É uma meditação. Eu não estou dizendo que vai cair, né? Mas pode cair no quiz de amanhã. Trabalhai para não tornar-vos grandes homens, mas antes para tornar-vos homens bons e perfeitos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse deve ser o nosso esforço para sermos o quê? Bons e também perfeitos. Ah, mas ninguém é perfeito. Jesus disse assim, ó: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está. Jesus não disse isso? Ele disse ou não disse? Ele disse, irmãos. Se ele disse, então a gente precisa procurar a perfeição. Não dá para a gente simplesmente dizer: ah, não, é porque eu sou assim. Você não é o Chicó. É o Chicó que dizia isso, né? Essa sei que foi a vida, né? Ele não é o Chicó. Então não dá para se acomodar. Tem que procurar melhorar. Não basta ser produtivo, técnico e criativo. É preciso que em tudo esteja presente a bondade do Espírito Santo. Tem um exemplo negativo para mostrar para vocês aqui. E esse exemplo negativo é o exemplo do próprio diabo, que é prático, trabalhador, eficaz e produz muito resultado para o mal. É criativo e mobilizador, mas ele não é bom. Não é bom. E nós não podemos ser filhos do diabo.
Precisamos ter a bondade do Espírito na nossa vida, do Espírito Santo. Segundo tópico, sabedoria é fidelidade. A sabedoria que vem de Deus, ela é, vamos lá. Primeiro, ela é pura e também essa é a sabedoria que vem de Deus. Nós lemos ontem, repetido hoje, tudo é do Senhor e nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Ele nos dá. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 2, Paulo diz assim: o que se requer dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel, parafraseando o texto. Isso tem a ver com a sabedoria. Tem um texto que eu acho ele muito bonito. Muito bonito. Está no livro Educação, página 57. Esse texto diz assim, ó, presta atenção. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Fazendo uma pausazinha aqui. Nós brasileiros, nós costumamos dizer, né, que os políticos são corruptos. Diz e pensa assim. Francamente falando, eu não sei quem é mais corrupto, porque a gente acusa os políticos de comprarem os votos, né? Eu não sei quem é mais corrupto, se é quem compra ou se é quem se vende. Quem se vende. Quem vende a sua opinião, quem vende a sua identidade, quem vende a sua fala, que vende o seu silêncio, que vende a sua própria aceitação. Então, a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esse homens aqui não é relacionado ao sexo masculino, mas a pessoa. Ser sábio é mais do que eficácia e produtividade ao administrar as finanças. É ser fiel em tudo que Deus colocou em nossas mãos. Lembra de José lá no Egito? Ele foi fiel a Deus. Não posso fazer isso com o meu Deus. Daniel, Misael e Azarias, lá na Babilônia, permaneceram fiéis a Deus em tudo. Eu gosto da história do profeta Jeremias. É uma história triste, na verdade. Foi amarrado, foi jogado no poço, tentaram matar ele de fome. E quando ele foi chamado para ser profeta, ele disse assim: mas eu não sei nem falar, porque eu não passo de uma criança. Ele era jovenzinho, mas foi fiel a Deus em tudo. Em tudo. Em circunstâncias totalmente desfavoráveis. Tudo tem um preço nessa vida. E a infidelidade, ela tem consequências também. Pessoas bem formadas tecnicamente, inteligentes e produtivas, mas sem o fruto do Espírito, sem fidelidade no agir, são destrutivas para algumas áreas da vida. São destrutivas aonde? Na sociedade. São destrutivas para a igreja. São destrutivas para a sua própria família. Pessoas que são
bem formadas tecnicamente, inteligentes e produtivas, mas sendo fruto do Espírito, se torna destrutivo. Pessoas que não praticam a bondade com fidelidade farão uma trajetória ruim de injustiças, de enganos e também sofrimento para os outros. Se fosse só para si mesmo, era menos ruim. Mas o problema disso tudo, da infidelidade, é que ela causa sofrimento para outras pessoas. Infidelidade a Deus, aos seus ensinamentos, às suas verdades. A última frasezinha lá de baixo, vamos ler junto? 1, 2, 3 e somente os fiéis herdarão a coroa da vida. Você quer herdar a coroa da vida? Amém. Quem quer herdar a coroa da vida, dê uma mão. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem uma coroa da vida te esperando. Creio. Você quer usar essa coroa? Pergunta para a pessoa que está lá dentro. Quer usar essa coroa? Creio. Você quer dar uma dica para essa pessoa do teu lado? Dá uma dica para ela. Diga: seja fiel a Deus então. Porque somente os fiéis herdarão a coroa da vida. Terceiro e último tópico: sabedoria para cuidar de si mesmo. Atenção redobrada agora. Devemos amar a nós mesmos, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar desse templo com sabedoria. Cuidar do quê? Do templo com sabedoria. Eclesiastes 4, do 7 a 8 diz assim: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. A mão cheia com descanso. É preciso parar para poder avançar. Sabedoria é também cuidar de si mesmo, com temperança, melhorando a qualidade de vida e sendo uma bênção para si mesmo e para a família. Quando a gente não se cuida de nós mesmos, nós estamos nos programando para dar trabalho para os outros. Porque, infelizmente, a gente vai dar trabalho para os outros. Às vezes, se cuidando, a gente corre esse risco. Não se cuidando, é quase certo que alguém vai ter que trocar a nossa fralda. Você consegue se imaginar nessa situação? Alguém ter que te dar banho, alguém trocar a sua fralda, alguém dar comida na sua boca, porque você não consegue. E às vezes não consegue porque não se cuidou o suficiente para isso. Alguém assistiu aqui o vídeo de um velho adventista de 94 anos de idade? Vocês viram esse vídeo? Rodando por aí no WhatsApp? Um velho de 94 anos de idade, fazendo flexão, né? Flexão ali no chão, pá, pá, pá. Puxando ferro na academia, pá, pá, pá. Com 94 anos de idade, o nível de testosterona dele devia estar lá nos 800. Outro dia eu fui na médica, ela pediu o exame de testosterona, o meu deu 198. Ela disse: pastor, o senhor está quase virando mulher. O senhor faz exercício? Eu falei: faço. O que o senhor faz? Eu corro. Ela disse: então pare de correr e vai fazer musculação, senão você vai virar mulher. Acabando a testosterona, irmão.
dizia a minha mãe, um palermo da vida, que não faz nada, sem perseguição por nada, sem vontade de nada. Por quê? Está lá embaixo, né? Reduzido que estão chegando, por falta de cuidado de si mesmo. Então, invista em você mesmo. Procure investir em você mesmo. Vamos ler alguém aqui rapidinho esse lado daqui? Cadê? Passa lá para mim. Pronto, procure investir em você mesmo. Esse lado daqui. Vamos, 1, 2, 3 e como? Deu mais ou menos, né? Repetindo então para ficar melhor, né? Procure investir em você, seu bem-estar se refletirá sobre os demais membros da família em serviço para Deus. Segundo o texto, seja bom para si mesmo. Esse lado agora, 1, 2, 3 e vai. Assim poderá ser bom para os outros. Deu para pegar o negócio aí? Se você investe em si mesmo, isso vai ser bom também para os outros. E por fim, busque aconselhamento. Ore sobre o assunto, tá? Aconselhe-se com gente espiritual e de confiança. Pergunte-se: como cuidar de mim mesmo e da minha família? Como posso ser mais fiel a Deus e coerente com a minha família? A vida material e espiritual são indissociáveis. Perder a alma ou a vida espiritual e material é um preço muito alto na tentativa de ganhar o pão de cada dia. Richard Baxter disse: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhar, mas nada pode pagar o prejuízo de perder. Pegou? Tá? Qualquer prejuízo que a gente tiver aqui para ganhar o céu, nós teremos a eternidade para recuperar. Mas qualquer coisa, né, que a gente fizer aqui que coloque em risco perder o céu, nada compensa. Cuidando do seu corpo, vamos lá, para ir finalizando. Primeiro, consulte médicos, faça exames periodicamente, exercite-se, adote um plano de exercício físico regular e adequado à sua idade e saúde, alimente-se bem, não coma tanta porcaria, ou não coma elas, né? Se não der para parar de comer, reduza em 10%, tá? Em 10%. Isso traz mais ânimos e vigor no trabalho, disposição para a família, para estudar, economia em remédio e tratamentos médicos caros. Comer bem evita de gastar com remédio. É investimento, não é gasto. E comer bem, às vezes, é uma questão de entendimento, não de custo financeiro. A gente quer comer muito, né? Comer muito, muito. Eu já comi muito. Eu ia na pizzaria para comer aquele, como é que fala? A gente fala rodízio. Era prejuízo. Uma vez no Rio de Janeiro, nós éramos 16 rapazes, fomos na pizzaria, comemos no primeiro dia lá, prejuízo para o dono. No segundo dia, o cara perguntou assim: vocês trabalham com o quê, hein? Foi prejuízo. No terceiro dia, ele se recusou a atender a gente. Não, ele se recusou, ele fechou, disse: não, tem pouco movimento que você vai fechar. Eu comia muito. Eu era o que menos comia no meu grupo, eu comia 32 fatias de pizza. Eu comia 32 fatias, eu era o que menos comia. Tinha uns colegas que comiam 62. Era um dragão de comer. Como nós podemos cuidar melhor do seu corpo? Isso aqui vocês conhecem bem. Só repetindo o que nós já sabemos. Como cuidar melhor do seu corpo? Bebendo bastante. Fazendo o que mais?
respirando ar puro. Ah, mas não tem ar puro de manhã cedo? Tem. Ainda tem. Vai ali para a Vale, dá uma andada por lá, que o ar te dá fresquinho de manhã. Quando a gente não tem costume de respirar um bom ar não é aquele que vem na latinha não, tá? Aquilo lá não presta, né? Um mau ar, tá? A gente vai para algum lugar do interior, assim, mais afastado, o nariz da gente dá uma ardida, pela falta de hábito, de costume. Outra maneira da gente cuidar do nosso corpo é usando a luz solar. Até 10 horas e depois das 4 horas. 15 minutos suficientes. Viver uma vida com equilíbrio. Equilíbrio na alimentação. Tendo uma vida sexual saudável, evitando álcool, tabaco, drogas e outras coisas que não prestam. Praticando exercício físico. Tendo uma boa nutrição. Tendo confiança em Deus e, por fim, praticando repouso. Descansa o suficiente para o teu corpo renovar as células. Dorme bastante à noite, né? À noite, não é dormir de dia. Dormir de dia não é a mesma coisa que dormir à noite. Não dá para trocar noite pelo dia. E tem que dormir em lugar escuro. Bem escuro. Tá bom? Cuide das suas emoções. Limpe a mente e o coração. As más lembranças devem ser de natureza morta. Delete o colorido das mágoas e empalhe os rancores. Tire lições, mas não se perturbe mais com elas. Ficou para trás, não vai mudar mais nada no futuro, a menos que você permita. Busque ajuda quando necessário, de Deus, de profissionais, para cuidar da saúde mental. Por fim, cuide do seu dinheiro também. Ontem nós vimos que Deus ele não quer que o seu povo viva como? Viva como? Em divindade. Deus não requer que seu povo se prive também do que é realmente necessário à sua saúde e conforto, mas não aprova a dissipação, extravagância e exibicionismo. Evite ostentação, compre só o que precisa, seja equilibrado e seja fiel. Finalizando, cadê quem é que vai cantar para finalizar aqui? Conclusão então, sabedoria é um dom de Deus. Então peça sabedoria a Deus. Preserve os bens. Não devemos destruir os bens que Deus nos deu por falta de sabedoria. Cuide de você mesmo. Invista em você. Quem já andou de avião aqui, levanta a mão. Ok. Quem já andou de avião, uma das orientações do avião é o seguinte: em caso de turbulência, vai cair máscara de cima. Ponha primeiro nos outros. É assim? Não. Ponha primeiro em você mesmo. E depois cuide de alguém que esteja no seu lado. Isso não é egoísmo. Jesus disse assim: o primeiro e mais importante dos mandamentos é amar a Deus de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então se ame, se cuide, porque tem coisa que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não decidir comer bem, ninguém vai comer por você. Se você não decidir fazer exercício, ninguém vai fazer por você. Se você não decidir dormir cedo, ninguém vai fazer isso por você. É você que é responsável por essas escolhas. É você que é responsável para cuidar de você, para que você tenha uma vida vitoriosa na presença de Deus. E você será uma bênção para você mesmo
Você será uma bênção para a sua família. E você será uma bênção para o reino de Deus. Você gostaria de ser uma bênção para você mesmo? Você gostaria de ser uma bênção para a sua família? Você gostaria de ser uma bênção para o reino de Deus? Quantos nessa noite gostariam de tomar a decisão de sair daqui com a decisão de cuidar melhor de si mesmo, com sabedoria? De buscar sabedoria em Deus para se cuidar melhor. Se você tem essa decisão no seu coração nessa noite, eu quero convidar vocês a colocar em pé para nós orarmos. E antes de orarmos, nós cantarmos, fazendo deste hino a nossa oração, dizendo para Deus que esse é o nosso desejo. Desejo de honrá-lo, de adorá-lo, de fazer a vontade dele, de fazer aquilo que é do seu agrado. Vamos cantar juntos esta oração que é cantada. Fazer deste em nosso Pai. Queremos nessa noite te pedir sabedoria. Para que com sabedoria a gente possa administrar todas as áreas, Pai, da nossa vida. O Senhor sabe a área que nós mais precisamos nesse momento. Seja para a administração financeira, seja para a administração de um relacionamento, seja para a administração dos nossos sentimentos, seja para a administração, Senhor, de bens que o Senhor concedeu a teus filhos. Mas, Pai, nós te pedimos, Pai querido, sabedoria, porque precisamos do Senhor. E a tua palavra tem essa promessa de que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que dá a todos. Então, Pai, por favor, Senhor, nos dê sabedoria para que a gente possa honrar o teu nome em cada área da nossa vida. Nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos o que nós somos e o que temos, porque tudo vem de ti. Entregamos o nosso coração, Pai, nesta noite. A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossos desejos, para que sejam santificados na tua presença. E que assim, Senhor, possamos andar firmemente ao teu lado, aguardando o dia em que Cristo virá nos buscar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.